Muito boa tarde, meus queridos, meus irmãos. A paz do Senhor, saúde cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estou eu, mais uma vez, trazendo o que o Senhor quer trazer para a sua vida, para a sua casa. Porque o que o Senhor quer que nós vivamos todos os dias da nossa vida é vitórias. E vivermos bem, vivermos em paz, vivermos em alegria, como o Senhor predeterminou para as nossas vidas. Só que nós, por vezes, temos essa pequena dificuldade de viver isso. Nós mesmos nos atrapalhamos por vezes. E é necessário aprender a como Jesus quer que nós vivamos. Eu hoje comecei um pouquinho mais tarde, já peço desculpa por isso. Amanhã já vou começar um pouco mais cedo, porque há certas coisas que tive que resolver. Amém? Glória a Deus, porque senão às 18 horas, em ponto, começo o culto, começa essa live. Em nome de Jesus. Então, o que é muito importante? O Senhor tem ensinado muita coisa. O Senhor Jesus, Ele sempre nos ensina todos os dias na nossa vida. E uma das coisas que Ele nos ensina é que nós devemos viver o melhor que Ele quer para nós. Dentro, sabe onde? Da sua casa. Hoje vai fazer muito sentido para vocês. Mas eu hoje não venho falar aqui dos deveres da mulher, porque infelizmente muitas vezes se torna-se muito persuasivo nas mulheres. Tanto que nós homens também temos esse dever. E por vezes impor certas regras, mas também temos um dever para com o nosso cônjuge. E o nosso dever para com eles é nisso que eu quero falar hoje. O Senhor tem me tocado no coração de ensinar não somente as mulheres, mas sim ensinar os homens também a andarem corretamente da forma como Deus quer que andem. Sabe, as mulheres, elas se esforçam. Há mulheres que se esforçam demasiadamente para que a sua seja abençoada, mas de nada serve se o outro não faz isso. De nada serve, sabe? Então eu quero muito hoje trazer essa palavra aqui a vocês. Amém? Glória a Deus. Antes disso, quero orar aqui por vocês, em nome de Jesus, o salmo que nos guarda, a nossa entrada, a nossa saída. Então eu quero, permitam-me orar por vocês, aqui o salmo 121. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, eis-me aqui, Senhor, cujo em tua presença, tua face, estou, Senhor. Senhor meu Deus, guarde os teus filhos, Senhor. Guarde as tuas filhas, Senhor. Livra elas, Senhor, de todas as contendas, Senhor. Livra ela de todo o mal, Senhor. Dê-lhe um ambiente espiritual, Senhor, em que elas possam reconhecer-te, Senhor, a ti, e elas possam reconhecer o seu cônjuge em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estava aqui a dizer para vocês, e isso não é porque a minha esposa está aqui, mas foi algo que o Senhor, Ele me colocou de falar. Tá? Então eu quero falar sobre isso hoje, para que você veja no seu cônjuge, não um rival por vezes, mas para que você, ao orar pelo seu cônjuge, e o seu cônjuge, ele mesmo, tem que ter também a credibilidade. O seu cônjuge, ele também tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. Não é só você fazer a sua, mas sim um homem convém e deve fazer a sua parte. Da maneira como Jesus escreveu, porque os mandamentos não foram feitos só para as mulheres, os mandamentos foram feitos para as mulheres e para os homens. E ambos precisam obedecer para uma casa estar em paz,
uma casa viver cheia de alegria. É disso que se trata. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. E hoje vou começar aqui com o louvor. E olha, como eu disse para vocês, hoje o Senhor vai entregar algo para cada um de vocês. Amém? O Senhor já me está dizendo, hoje é o dia da entrega. Amém? Então hoje eu sei que você irá receber uma bênção da parte do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. E não há nada melhor do que nós louvarmos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Espera aí, vem um bocadinho aqui ainda de... Não, ainda não há. Só um momento. Duas vezes mais potente e agora em comprimidos. Isso, agora. Só pelo sangue de Jesus que nós temos vitória. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção. O Cordeiro divino, a cruz do mal, e oferece graça tal. Só quem é raiz vem comigo na massa. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim. Pelo sangue, Senhor. pelo sangue de Jesus. Oh, longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o teu. Declare isso nessa manhã e diga: oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, por desejar te salvar. Aleluia! Como é maravilhoso, a glória, pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, ficar aos pés. Só quem é dos pés da cruz, diga: oh, porque Jesus me ama. Que maravilha! Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Oh, vinde todos pecadores a Jesus, o Salvador. Vinde logo sem temor, aleluia, exaltar. Se eu sei, aleluia, se eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Que maravilha! Se eu sei, oh, eu sei, Cristo salva, Cristo salva. Levante a tua mão e declare: se eu sei, se eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Glória a Deus. Então hoje o Senhor me colocou de trazer aqui a palavra. Eu iria começar a partir de Efésios 5, 22, mas eu hoje não vou fazer isso. Porque hoje não se trata o ensino para a mulher, mas sim o ensino que o homem também deve receber. Isso deve acontecer, porque tanto o Senhor fez um,
como ao outro. Sim, o Senhor fez tanto um como ao outro. Amém? Glória a Deus. Eu vou começar a ler a palavra como o Senhor me colocou. Efésios 5, a partir do 25. Então, por isso, você que está aí, que tem o seu marido do lado, faça com que ele ouça também. Porque essa resposta também é para ele. Esse ensino também é para ele. Tá bem? É preciso ser assim. E o Senhor, sim, puxa também a orelha àquele que é desobediente, aquele que não respeita a sua esposa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a a lavagem da água pela palavra. Eu aqui quero citar. Quando o Senhor escreve, maridos amem as suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, o Senhor está aqui a dizer que o marido, ele deve amar a esposa e dar a sua própria vida para a proteger. Porque Jesus, ele deu a vida dele por nós. Então, maridos, sei que vocês estão aí, vocês têm que aprender a respeitar, a amar a sua esposa de tal maneira como você... Isso é viver o evangelho. É escusado que você diga, oh, profeta, mas sabe, a minha mulher... Não tem essa não. Se você fizer o seu e a sua esposa fizer o dela, perante Cristo, vocês são inabaláveis. Inabaláveis. Então hoje é assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu não meço as palavras, o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para entregar, eu tenho para entregar. E devo relatar sobre isso. Você quer viver o sobrenatural de Deus no seu casamento? Então, se você quer ser o macho, você tem que aprender como Jesus quer que você viva. E não oprimindo, não calando as mulheres. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo deu a vida dele tanto por você como pela sua esposa. Ele deu a vida por todos os seres humanos. Então nenhum homem tem o direito de se sobrepor. Jesus não mandou nenhum homem se sobrepor. Muito pelo contrário. Ele fala para as mulheres serem submissas ao seu marido. Porque ele é o cabeça da casa. Você é a coluna da casa. A mulher é aquela que tem que estar firme na casa. Então ela ter o seu para fazer. Mas o homem deve dar a sua vida pela sua esposa. Mesmo que seja necessário. Proteger. De quem? De quem, profeta? De quem se levanta também contra a sua esposa. De quem se levanta contra você em sua casa. E o que isso quer dizer, profeta? Que o homem deve colocar a sua esposa acima de todas as coisas. Olha só. Primeiro Deus, mas a seguir é a esposa que o homem deve colocar. E não há filhos à frente. Não vem com essa. Não existe. A mulher vem em primeiro lugar. O homem tem que saber posicionar também. Porque, infelizmente, olha o que o Senhor me está revelando. Infelizmente, há homens que atiçam os próprios filhos até para gozar a mãe. Até para gozar a esposa. Sabe? Aquela brincadeira. Ah, ela não sabe o que está falando. Atiçando o filho. E o filho ainda ri. Merecia uma varejada. Esse é que é o problema. Então, o Senhor tudo revela. Então, marido, coloca-se no seu lugar. Profeta, você está... Eu não quero nem saber de ninguém está perguntando a sua opinião. Estou falando agora com os homens. Um homem tem que se fazer também a sua posição perante o que Cristo quer que nós façamos. Não sobre a nossa cabeça. Não porque, eu sou homem. Que isso, rapaz? Glória a Deus. Não se faz. Porque quando nós gozamos as outras pessoas, estamos a passar por escarnecedores. E Deus detesta escarnecedores. Deus não ama escarnecedores. Deus detesta pessoas que escarnecem da vida dos outros. Que fazem que gozam, que fazem pouco. Não é legal isso. Por isso é que, por vezes, até os maridos estão passando por certos atritos, têm acidentes. Olha o que o Senhor revela. Há maridos que tiveram acidentes e têm acidentes porque eles desprezam a própria esposa. Que colocam a esposa onde deveria colocar em primeiro lugar, a seguir a Deus,
colocam outras pessoas e não colocam a sua esposa. Colocam até os filhos, mas não colocam a esposa. Que desprezo é esse? Tomem mas a vergonha na cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é que Deus está falando aqui? Não traia. Não traia. O Senhor está falando que o casamento deve ser imaculado, sem traição. Sabem? Eu estou dando aqui um testemunho. Também, já agora eu vou dar um testemunho. Eu não permito que o meu casamento haja outra coisa. Tanto que uma das coisas que eu falo, que eu tento falar e digo logo, é que quando há pessoas, eu já estou falando do sexo feminino, que tentam mandar mensagens no privado, não façam isso. Quando é para buscar o número, tem a apóstola Gilmara. Porque eu respeito a minha esposa. Eu respeito quem eu sou. Então eu devo tratar a minha esposa em primeiro lugar, acima de qualquer outra pessoa. Nem os filhos vêm em primeiro lugar, porque eu coloco os meus filhos no devido lugar. Então, primeiramente vem para mim, vem como está na palavra, vem Deus, vem a minha esposa e só depois vem os filhos. Enquanto eu ministro a palavra, é Jesus que está aqui, é Jesus que traz as mensagens, é Jesus que está falando com você, através da minha boca. Por isso é que Ele me coloca aquilo para falar, o que Ele quer falar. Isso é diferente. Tanto que uma das coisas faço, qualquer tipo de feminino que me tenta buscar, que me venha dizer um oi, sem respeito, sem nada, eu bloqueio logo na hora. Porque eu não permito isso. Então, mas isso é o quê? Isso é para salvaguardar o meu casamento, o meu respeito perante a minha esposa. Eu sei que muitos maridos deveriam fazer assim, mas é isso que eu estou aqui fazer, ensinando, trazendo a palavra de Deus. E aquela que não se comportar, eu bloqueio na hora. E a minha esposa sabe de tudo. Não escondo nada. Porque o Senhor não se agrada daqueles mentirosos, o Senhor não se agrada daqueles que escondem. Quem quer viver uma vida santa perante o Senhor tem que obedecer a palavra. Eu não estou falando obedecer nem à esposa nem ao esposo. Estou falando obedecer a palavra. Se a palavra me fala que eu devo tratar a minha esposa assim, então eu trato ela assim. Da mesma forma, eu estou ensinando. Eu estou ensinando. Então, você, esposa, que tem o seu marido, por vezes, você deve confrontar o seu marido, viva conforme a palavra. A palavra não diz para você fazer assim. Vem cá, marido, vamos ler. Eu quero que você leia a palavra. Então, por vezes, é preciso dizer e orar ao Senhor, para que o Senhor abra o entendimento do seu marido, para que ele não feche. E sim, há aqui maridos que já sofreram acidente, já de carro ou de moto, e foi o Senhor, porque não estava respeitando a mulher. E o Senhor vai avisando, sabe? Glória a Deus. 28. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Meus irmãos, eu aqui nem preciso anunciar nada. Porque aqui o Senhor Jesus, Ele diz, eu devo amar a minha esposa como eu amo o meu corpo. E quem ama, ama-se a si mesmo. Glória a Deus. E o Senhor, Ele quando você entra numa posição certa, e o seu cônjuge entra numa posição certa, coisas maravilhosas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Então, para vocês mulheres, se vocês têm a tendência de levantar a voz ao seu marido, não faça. Porque a palavra não diz para você fazer isso. O marido deve tratar a esposa da maneira como Cristo ama a sua igreja. E como Ele deu a vida pela sua igreja. Então, se o seu marido não está fazendo isso, há duas formas. Eu não tenho problemas nenhum em falar. A primeira delas, ou ele não quer saber, e ele só precisa uma oração sua ao Senhor para que ele seja transformado, ou é jugo desigual.
Não tem outra. Não tem outra. Ambas são apresentadas a Jesus. E ele dará para vocês a resposta certa. Por vezes há pessoas que têm a tendência de querer casar tão rápido que não olham, não oram e entram em julgo desigual. O marido não é crente, ele não acredita, e aí já começou a confusão toda. Já começou tudo. Porque ele não quer abdicar, e se você pensa que apesar depois da oração, eu estou falando daqueles que já são mundanos, que não é o julgo desigual. Depois que você pensa, né, que é não, Senhor, depois trago para ti através da oração. Quem falou? Isso é a sua cabeça que está falando. É a sua cabeça que está falando. Não é Deus. O Senhor nunca iria permitir um julgo desigual. Por quê, profeta? Comprove-me. Comprove sim. Neemias. Depois que reconstruíram o muro, o que é que aconteceu? Neemias falou para o povo: vocês que casaram com aquelas que não se deveriam ter casado, casaram com o jugo desigual, devem separar de imediato, porque o jugo é desigual. Profeta, você está dizendo para eu separar, ninguém falou isso. Então tire isso da sua cabeça. Eu estou ensinando aqui o que o Senhor Jesus quer que eu ensine. O que nós devemos fazer é orar e buscar respostas. E o Senhor, Ele dará respostas. Eu quero contar aqui um breve testemunho. O meu testemunho. Quando eu conheci a minha esposa, a apóstola Gilmara, eu mesmo, a 9.000 quilômetros, eu mesmo, o Senhor nos fez conhecer, Ele me deu todo o trajeto, tudo como conhecer. Depois que conheci, apaguei o negócio aquele. Eu não quis mais saber. Eu disse, não vou entrar por aí. E o Senhor vem no segundo dia e o Senhor falou, instala e fala. E eu não vou. Tá bem, eu vou. Continuei a falar. Vem no dia a seguir, eu não vou perder tempo eu agora. Estou tão longe, a 9.000 quilômetros. Eu não quero saber, quero alguém mais perto daqui. Olha a minha cabeça. Quero alguém mais perto daqui. E eu desinstalei outra vez. 3 vezes, meus irmãos, 3 dias. 3 vezes. Minha esposa está aí, de certeza, ela pode confirmar. 3 vezes eu desinstalei tudo, não quis saber. E uma vez estávamos a conversar e eu deixei uma semana, parei de conversar. Uma semana, saí, não quis saber. Porque eu na minha cabeça queria algo perto, não queria longe. Mas não era o que Deus queria para a minha vida. E agora a minha esposa ri. Mas naquela altura não achou graça, não. O que aconteceu? O Senhor, porque eu orei por uma pessoa e disse ao Senhor o que eu queria encontrar nessa pessoa. Tanto que a minha esposa também orou por uma pessoa e disse o que eu queria encontrar nessa pessoa. E o Senhor colocou, e o Senhor nos trouxe para um só propósito. E eu agradeço a Deus por isso. Querem o testemunho ainda mais forte? Para saber quando é de Deus e quando não é de Deus? Eu tentei sair daqui 3 vezes. 3 vezes. Minha esposa está aí que sabe que é verdade. 3 vezes. 2 vezes o Senhor me tirou daqui. Me colocou em Portugal. Mas me trouxe de volta. Jesus, o percurso que nós já percorremos. Até eu finalmente entender que somos os dois uma só carne. E que não há nada que me irá afastar. Não há levante nenhum de Satanás que me irá afastar. Porque eu também tive que compreender o que eu deveria fazer. A minha posição, o meu posicionamento. E a partir desse momento, compreendi. Então, glória a Deus, dou por isso. Então se trata disso. Meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas estão se casando. Eu vou falar muito abertamente aqui o porquê que as pessoas se estão casando muito rapidamente hoje.
pela vontade da carne. Pela vontade da carne. Esse é o problema. Porque a carne grita. A carne grita. E as pessoas, quando é carne que está à frente, cometem sempre erros. Erros. O problema está aí. Ninguém quer pecar. Deus sabe que nós não queremos pecar. Mas, por vezes, a carne, quando grita mais alto, é quando nos faz cair. Mas o Senhor é tão misericordioso que todo aquele que se arrepende, o Senhor levanta. Eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui de solteiros, tá? Porque aquele que está casado. Não há cobiça para ninguém, não se deve cobiçar a vida de ninguém, não se deve cobiçar a mulher de ninguém. Porque isso é pecado. Está pecando. Está trazendo mal para a sua vida. Isso é que é. E para vós, mulheres, digo assim, o homem tem uma tendência carnal um pouco mais elevada. Muito elevada. Então cuide. Por isso é que uma das palavras que diz aqui a palavra é que a sua lâmpada nunca, de noite, nunca se apague. Então, para que seu marido também não é desculpa, não se deve cobiçar. Se não quer, você sabe os deveres que tem. Eu não vou nem entrar por aí. Hoje os deveres é do homem. Amém? Não estou dizendo nada com isso. Cada um faz a sua vida ao seu agrado. Mas o Senhor Deus, Ele adverte. Cuida do teu marido. Como o marido deve cuidar da esposa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. No 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Olha aqui. Olha o que diz aqui a palavra. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E olhe, a frase mais importante está aqui, meu irmão, para eu lhe entregar. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Por que Jesus falou no homem e não falou na mulher? Não sei se você alguma vez notou isso. Jesus aqui não fala que o homem e a mulher. Jesus falou o homem, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, uma família. Porque o homem tem a tendência de, quando sai de casa para casar, quer levar a mãe atrás. As ordens da mãe, as ordens do pai, a vontadinha da mãe, a vontadinha do pai. E por isso é que você tem tanto problema com a sua sogra. Aquelas que têm. Porque o filho prefere escutar a mamãe do que escutar a sua própria esposa. Que ele se uniu. Então, homem, você não deve escutar. A partir do momento que você casa com a sua esposa, são os dois uma só carne. E você deve dividir a vontade com a sua esposa e os seus pais fora com eles. De lado. De lado. Nada a ver. Porque a sua esposa é a sua carne. Mamãe, vem visitar. Não, nós vamos à casa da mamãe visitar. Porque a mamãe tem a vontade, sabe, eu conheço. A mãe tem sempre aquela tendência de ir à casa do filho. Ó filho, isso deveria estar aqui, deveria estar ali. E é a esposa a rainha lá em casa, não é a mãe. Repito, a esposa é a rainha, não é a mãe. Essa é a verdade. Essa é a verdade que Jesus quer que eu traga aqui. A esposa é a rainha. A mãe era. Vai, fica lá em casa. Deixa para lá. A gente vai fazer. Nós vamos fazer a visita. Você não tem que visitar aqui, não. Por isso é que hoje, sei que o Senhor me revela, irmãos. Não precisam de dizer. O Senhor me revela. Por isso é que, infelizmente, hoje ainda há muita briga de mulher com o marido, porque ele só escuta a mãe. A mãe liga. Sim, mamãe. A esposa liga, deixa pra lá, eu depois logo falo. Nem quero atender. Tô falando mentira?
Eu sei que é verdade, porque é o que o Senhor me está mostrando. Então é esses que tem que ser metidos no lugar. Casou, é a esposa rainha. Não há outro tema. Glória a Deus. Profeta, eu sou mulher. Como devo fazer? Isso eu vou dar uma direção para você. A mulher, ela é a coluna da casa. Comece a profetizar. E ore ao Senhor. Apresenta a situação ao Senhor. E comece a profetizar na sua casa. Eu sou a rainha da minha casa. E você começa a profetizar, olha o que o Senhor mandou entregar para você. Eu falei para você que o Senhor hoje iria entregar a vitória para você. Então você vai receber, em nome de Jesus, a vitória que Jesus que decretou já para sua casa. Você é a rainha da sua casa. Em nome de Jesus, vai receber. Porque você vai começar, a partir de hoje, a citar o que está aqui na palavra, que é em Efésios 5:31. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. E você vai dizer todos os dias, eu sou a rainha deste lar. Eu sou a rainha deste lar. Em nome de Jesus, recebe e tome posse. Porque o Senhor está entregando aqui o seu devido lugar na sua casa. E o Senhor vai transformar a sua casa. Vai transformar em nome de Jesus. Meu Deus, estou aqui todo arrepiado. É isso mesmo. Então hoje o Senhor está para entregar a sua vitória. A vitória é tanto sua, que o Senhor está aqui dizendo, pois eu estou entrando, inclusive, para calar a boca dos filhos que se levantam contra a própria mãe. O Senhor hoje está entrando em lares e está calando os próprios filhos que se levantam contra a mãe por causa que escutam o pai e não respeitam a mãe. O Senhor mandou falar? O Senhor mandou falar? Ele está entrando. Anjo está entrando do Senhor. Ele está entrando aí. Glória a Deus. E vocês vão testemunhar a glória de Deus na sua casa. O Senhor me mostra que está varrendo as casas. Há lares que o Senhor está varrendo. Ele está assim, os anjos do Senhor tão alegres e estão varrendo as casas. Fora a imundície que foi largada pelas sogras, imundície que foi largada para os outros, porque querem o quê? Comandar dentro da sua casa, aonde é você que tem a palavra dentro da sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a vitória que o Senhor mandou entregar para você. Glória a Deus. Por isso, irmãs, por isso é que eu digo, eu não sei se a apóstola Gilmara depois quer vir falar alguma coisa, não sei. Mas, irmãs, uma coisa é certa. Não pensem que Jesus não escuta vocês. Não pensem que Jesus não está sentado do seu lado. Mas Jesus, ele também sabe dar um basta, quando tem que ser dado um basta. Por amor de vocês. Então, isso foi o que o Senhor mandou entregar para vocês. Oh, glória a Deus. Amém, apóstolo Gilmar. Carreguei no bonequinho. Amém. Claro que sim. Meu Deus do céu. O Senhor está me já falando que a apóstola Gilmar tem aqui uma palavra poderosa. Amém. Assim, oh, Senhor, meu Deus. Unge a tua serva, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu vou lhe dar a palavra agora, pois és tu, Senhor. Amém e amém. Apóstolo Gilmar, pode falar. Aleluia. A paz do Senhor, profeta, meu esposo, a paz do Senhor a todas que estão aqui na rolagem. Minhas irmãs, deixa eu olhar aqui. Temos algumas pessoas aqui no culto live. 90% são mulheres, né? 90% são mulheres. Quando o profeta estava contando o testemunho dele, né, de como nós nos conhecemos, isso a gente tira uma lição do poder da oração, né? Primeiramente, o poder da oração, porque assim como ele orou, eu orei também, né? E muitas mulheres solteiras não oram antes de conhecer uma pessoa,
E antes de conhecer o meu esposo, eu fiz uma lista para Deus. Uma lista, né? Eu quero assim, 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 Senhor, assim, assim. Tinha uma lista. E a primeira coisa que eu pedi para Deus, né, era: Senhor, tem que te amar mais do que a mim. Foi a primeira coisa que eu pedi, né? E aí fui fazendo a lista do que eu queria. Um homem que me trate assim como rainha, e fui colocando, né? Então, muitas das vezes, o inimigo ele envia laços, né? Então, se eu estou falando para as solteiras, né? Para as solteiras que estão aqui na live. Envia laços. E logo elas caem. Não oram, não consultam o Senhor, não pergunta para Deus se aquele relacionamento vem de Deus para a vida dela. Não pergunta, e acaba caindo em laço. Outra coisa, né, que Deus faz, ele une propósitos. Ele não vai unir duas pessoas para nada. Ele vai unir para um propósito, que é o propósito de Deus. Então, o que o Senhor fez? Ele nos uniu porque nós dois estaríamos dispostos a servi-lo, né? A servir a Deus. Então, assim, é muito importante a gente orar, pedir a Deus, né? Para que o Senhor envie uma pessoa de Deus. Eu não digo evangélico, não é evangélico, é uma pessoa de Deus, uma pessoa temente ao Senhor. Que os homens que temem ao Senhor, eles têm muito temor ao Senhor em pecar contra Deus. Assim como José tinha medo de pecar, né? Contra Deus, quando a mulher de Potifar entrou no quarto e queria o José para ela, né? E o José falou que ele jamais iria pecar para Deus, né? Pecar contra Deus. Eu iria pecar contra o meu Senhor? Não. Então ele não saiu com a mulher de Potifar. Ele se manteve íntegro, porque o temor dele ao Senhor era maior do que o desejo da carne, né? Então, outra coisa que agora para as casadas, que você estava falando aqui, né, que tem que orar, porque se você já casou com uma pessoa que não é, né, cristão, não é, e você resolveu casar com essa pessoa, então você escolheu pagar o preço, né? Então, você vai ter que pagar esse preço de estar orando pelo seu esposo, orar pelo seu marido, né, para que ele venha fazer parte com você no propósito de Deus, de servir ao Senhor. Porque o jugo desigual é terrível. Você quer ir para a igreja, ele não quer ir. Encontra a barreira. Amor, vamos para a igreja? Não, eu vou ficar aqui que eu vou ver jogo e tal. E não vai. Então, mulher tem que orar. Por isso diz que a mulher tem que ser sábia, né? A sábia, ela edifica o seu lar. Então, ela tem que orar para que esse marido venha se converter, né? Para poder estar com ela junto, os dois para Cristo. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, o profeta Manuel. Eu louvo a Deus a direção que o Senhor trouxe para ele. As mulheres, uau! Eu não sei se eu tive uma visão agora. Não, é o cachorro. Então, assim, as mulheres entram em contato com ele, né? E os homens, perdão, é o contrário. As mulheres entram em contato comigo no privado e os homens entram em contato com ele no privado, né? Assim, a gente preserva o nosso casamento, o casamento de quem tá também entrando em contato, né? Não é muito bom. Foi a direção que o Senhor trouxe para a gente dessa forma. Então, você que queira alguma direção, alguma oração, você entra em contato comigo, você mulher, e homem entra em contato com meu esposo, o profeta Manuel. Amém? Eu já peço também que todas aqui
possam estar abraçando o profeta Manuel aqui no coração laranjinha, aqui em cima, tá bom? Porque assim que a live, ele iniciar a live, você vai ser notificada. Amém? Então, eu espero... Eu tô, assim, impactada com essa que escuto live, porque a palavra foi bem forte. Eu não estava esperando, porque eu e meu esposo, a gente não combina. Eu não sei o que ele vai pregar, né? Eu não sei o que ele vai falar. Então, não, eu fiquei impactada e eu glorifico a Deus pela vida dele. Que Deus continue te abençoando, profeta Manuel. Para muitas vidas aqui, a gente percebe que muitas mulheres precisam de direções, precisam estar sendo cuidadas, e a gente está aqui para isso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Especialmente quando se trata de pessoas, especialmente no feminino, que não recebem muitos bons tratos. Também há homens que, infelizmente, veem a mulher como a sua personal cozinheira, como é que se costuma dizer, e que a única coisa que são capazes de perguntar, cadê a janta, em vez de perguntar, em vez de se acarinhar primeiro, olá, como é que foi o teu dia, como é que não foi, vamos sentar, tomar um cafezinho, me conte, que é para poder escutar. Por quê? A mulher é uma pessoa muito emocional. Então, ela, por vezes, ela precisa de libertar esse o que ela carregou durante o dia. E os homens, Jesus, principalmente, ele também escutou todas elas. Não sei se vocês repararam na palavra, o Senhor sempre teve tempo para escutar as mulheres. E o Senhor tratou as mulheres sempre com carinho, com muito amor. Essa é a realidade. E o Senhor sempre trouxe palavras assertivas a todas as mulheres na palavra, a todas elas. Tanto que trouxe que foram as próprias mulheres que lhe foram libertas do mal, que elas suportaram ou foram a coluna financeira para o ministério de Jesus. Olha só, nenhum homem foi coluna de ministério de Jesus, mas foram as mulheres que foram libertas. Olha como maravilhoso é Deus. Então, o Senhor, ele tem um amor muito especial para com as mulheres. Ele detesta quando as mulheres são maltratadas. Ele não gosta. E não tem qualquer problema o Senhor de fazer justiça. Por isso é que o Senhor sempre tem um ouvido encostado para as orações das mulheres. Por isso é que o Senhor colocou as mulheres como a coluna da casa. Porque senão os homens eram perdidos. Glória. Amém? Eu não ia chamar toda a gente, mas o Senhor está me falando aqui para eu chamar aqui a irmã Melo pediu para subir. A outra senhora que estava aí com muita ociosa, o Senhor falou logo para não subir, porque a ociosidade, eu falo sempre a mesma coisa, aquele que é ocioso, aquele que não está interessado a ouvir a palavra, mas só está interessado a ouvir o que Jesus tem para ele, meu Deus, esse o Senhor vai colocar no banco de espera e vai dizer, agora vai esperar. Amém? Eu quero que vocês entendam. Eu quero dar um testemunho. Lembra, apóstolo Gilmar, daquele pastor que teve aqui uma vez, daquele jovem? Ele agradeceu, ele teve muita sabedoria. O Senhor, 3 semanas que o Senhor não permitiu ele subir, e na terceira semana o Senhor disse, sobe ele. Eu tô lembrada, verdade. Sobe ele. Porque não era o momento ainda, não era o momento para ele subir. Aí ele subiu no momento certo, verdade. Fica aí, apóstolo Gilmara, porque é algo para você entregar. Irmã Melo, por favor, toque aí nos bonequinhos. Tá aí, irmã Melo? Profeta, enquanto você tá subindo a irmã Melo, eu não sei, tem uma irmã que eu não vou falar o nome dela, ela tá aqui na live, mas ela vai saber que eu tô falando com ela. Eu quero glorificar a Deus pela vida dela, porque quando ela enviou uma mensagem, você ainda não tinha falado sobre o direcionamento de Deus a respeito das mulheres entrarem em contato comigo e os homens entrarem em contato com você. Ela entrou no meu privado, ela tinha mandado uma mensagem para você diretamente, e ela falou assim mesmo, apóstola, lhe peço perdão,
mas eu enviei uma mensagem pro profeta. Eu gosto das coisas certinhas, eu tô avisando você, porque foi uma direção de Deus, eu entregar algo para ele, mas eu me acho no direito de falar para você, porque eu sei como são essas coisas. Ela recebeu também a direção da pastora dela, de que mulheres entrem em contato com as mulheres e os homens entrem em contato com os homens. Eu acho que Glória ela a está Deus. aqui na live, mas eu não vou falar o nome dela. Tá E eu bom, tá bom. agradeci ela. Então, muito obrigada se você estiver aqui na live, tá? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmã Melo. Eu cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Bom, eu quero falar um pouco, resumidamente, sobre mim. Desde manhã que eu estou, né, querendo falar. Então, foi o Espírito Santo de Deus que tocou em você para que você me subisse na janela para que eu venha, né, me pronunciar. Então, a minha jornada é um pouco difícil, igual de manhã eu falei, né, que eu ainda passo né, por dor, por tribulação, porque eu vim de uma raiz do catolicismo. Minha família inteira é do catolicismo. Minha mãe, então, tipo assim, era aquele vínculo, sabe? Como nossos umbigo, mesmo eu casada, eu não tinha separado o umbigo da minha mãe. Eu sabia qual que era o meu lugar com o meu esposo, a minha convivência aqui com o meu esposo, com a minha família. A mãe sempre, além de A internet tá instável, irmã. tinha um... Tá interferindo? Ah, agora tá melhor. Agora já melhorou. Oi. A internet que não tá boa mesmo, não. Aí eu casei, todos os processos que a gente faz lá no catolicismo, eu fiz, né? Batismo, tudo. Porém, chegou um tempo, eu já visitei, eu fazia visita na igreja evangélica. E aí eu tava indo na igreja católica, até que chegou um momento que eu, do mesmo jeito que eu entrava, eu saía. Já não tava, sabe, aquilo já não tava fazendo mais parte de mim. Aí eu decidi, aí eu conversei com meu esposo, falei com ele, ó, é assim, assado, eu não quero mais continuar. Aí ele falou assim, você vai ter que ver com sua mãe, porque ela não vai aceitar isso. Eu falei assim, não tá sendo fácil a minha caminhada até hoje, não tá sendo fácil, sabe? Meu marido não é convertido, eu pago o preço por isso, eu oro, sabe? Em todas as minhas orações, eu peço a Deus, eu oro sempre, para que Deus possa, né, intervir na vida dele, abrir os olhos espirituais, para que a gente possa, né, ser mais unidos nessa questão. E eu creio que Deus vai fazer a obra no tempo dele, né? Porque é no tempo dele, não é no meu tempo, não é na minha hora. Não está sendo fácil, eu confesso, porque às vezes não foi nenhuma nem duas. Gente, foi várias vezes a vontade de parar, de desistir. O desânimo vem, a fraqueza vem, porque não é fácil é como aquela mulher, sabe, você sendo apredejada, aí vem Jesus e te defende, te sustenta, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Então, É tipo isso aí. assim, é muita afronta, mas eu tô permanecendo e eu creio que no tempo certo Deus vai agir. É isso. Essa é a razão porque o Senhor falou para mim agora, para a apóstola Gilmara falar com você. Para eu não descer a apóstola para ela falar com você. Né, apóstola? Glória a Deus. Pode falar. Deus, aleluia. Falhou um pouquinho logo no início, né? Mas deu para entender, né? Deu para entender, sim, deu para entender. Irmã Melo, né? Luzia Melo. Continue orando pelo seu esposo. Eu sei que o desânimo vai vir a tristeza, mas como eu acabei de falar, né? A mulher sábia, ela edifica o lar. Então continue orando pelo seu esposo, entregue para Deus, né? A causa, né? E creia que Deus ele vai trazer a vitória para você. Eu sei qual é o desejo de uma mulher muito grande, é que o esposo vá, acompanhe na igreja. Eu sei disso, porque eu queria muito isso também, né? Graças a Deus eu já conheci meu esposo amando Jesus,
absurdamente. Mas quem não tem o seu esposo, né, continue orando para que Deus possa trabalhar na vida dele, transformar, né? Coloque nas mãos do Senhor. Não desista, né? Não desista porque Jesus não desistiu de nós. Então não desista dele e continue orando. Agora, se ele não quiser, né? Porque também Deus ele permite, ele dá a chance, né? Para a pessoa ser transformada. Ele não faz nada se a pessoa também não abrir a porta do seu coração para que ele venha transformar. E aí é Jesus que vai fazer. Ou você vai permanecer com ele, ou o Senhor vai tirar, né? Porque se você tem um propósito diante de Deus, né? Ele não pode parar. Dado. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai fazer uma obra muito grande na vida dele e que ainda vamos ver vocês dois, né? Falando de Jesus. Amém? Agora, uma pergunta, irmã Mel, que eu preciso perguntar. Você já se batizou? Pode acender o microfone, por favor. Já baixou as águas? Já passei pelas águas, participo da Santa Ceia, para a honra e glória de Deus. Foi um momento inesperável, foi um momento maravilhoso no dia do meu batismo. Foi muito bom. E ele foi junto comigo. Tá vendo? Tá vendo? Então, meu Deus do céu, me arrepiei todo aqui. Então, eu quero que eu tenha uma direção. Se agarre esse sentimento. Porque esse sentimento que o Senhor Jesus lhe deu quando você baixou as águas é o sentimento que Ele lhe dá todos os dias da sua vida. Repito, esse sentimento que Jesus lhe dá é aquele sentimento que quando você foi batizado, é aquele sentimento que é o primeiro amor, que é aquele que você vai levar para toda a vida. Toda pessoa não é bem assim, sabe? Eu antigamente, quando as pessoas me diziam assim, é o primeiro amor, e eu levava isso muito mal, a peito. Eu levava isso muito a peito. Eu disse, eu não acredito. Eu não acredito naquilo que eu estou a ouvir. Porque o amor que eu tenho cada vez mais de Jesus, ele está crescendo cada vez mais. Como é que tem as pessoas a ousadia de dizer o primeiro amor? O primeiro, sabe? E eu depois descobri a realidade. Descobri a verdade. E a verdade é o seguinte, Jesus ele nos ama do mesmo modo. Somos nós que não reconhecemos esse amor. E todo aquele que reconhece e diz, Senhor, eu não permito, eu não aceito não sentir o mesmo amor por ti todos os dias da minha vida, começo a declarar todos os dias da minha vida, segura na minha mão, agarra na minha mão, não me deixe cair, porque eu não vou deixar cair. É muito importante. Mas, você por acaso já fez a oração do desvínculo, a oração da renúncia? Irmã Melo. O que é oração da renúncia? Deixa eu explicar para você. A maldição hereditária. Por vezes tem que ser rompida. Sim, ela é rompida. Jesus ele te perdoou todos os teus pecados, tudo. Quando você deixou as águas. Você é nova criatura. Mas há vínculos que precisam ser quebrados. Isso chama-se maldições hereditárias. O que é uma maldição hereditária? Se você alguma vez sonhou com uma casa velha, entendeu? Preciso ensinar isso. Se você sonha, por exemplo, com lugares da sua infância, onde você passou na infância, sabe quando você era pequena? Sim, estou ouvindo. Hã? Sim, não, agora eu não me recordo de ter sonhado em questão disso, não, mas eu acho que já, tipo assim, eu na casa dos meus avós, no curral. Isso é Jesus te dizendo que há uma ligação ainda hereditária, que ela precisa ser rompida. É uma oração muito fácil. Sabe? Claramente que iremos passar para você, tá bom? Por quê? Porque exatamente o Senhor, o que é isso? Isso não é nada de mal.
Isso é o que nos prende ao nosso passado e que não nos permite avançar no nosso presente. Você está entendendo? Tudo que é uma maldição hereditária, tudo que sonhamos com coisas lá atrás, seja com a casa dos avós, sabe, a casa antiga, casa dos avós, casa dos pais, casa onde cresceu, ou a sua infância, simboliza sempre que nós estamos ligados ainda ao nosso passado e que isso precisa de ser cortado para um avanço na vida. Entendeu, irmã? Sim, entendi. Mas é verdade mesmo. O passado, eu sei, eu tenho em minha mente que quando você desce às águas, ali seu passado também fica ali, nas profundezas, né, no esquecimento do mar. Porém, de mim ainda não saiu. Eu vou explicar para você. Quando você baixa as águas, a velha criatura morre e nasce uma nova criatura em Jesus Cristo. E a partir desse momento que você nasce, né, que você levanta-se das águas, o seu nome é inscrito no livro da vida. Tudo o que você fez do seu passado, todos os seus pecados, não tem a ver com as ligações, irmã. Tudo que nós fizemos no nosso passado, os nossos pecados, foram perdoados e jogados no mar do esquecimento. Jesus nunca te irá dizer, olha filha, tu cometeste e fizeste isso no passado. Nunca! Isso é Satanás que faz. Então, não tem nada a ver com as ligações de pessoas. Entendeu? Isso é que é a verdade. Todo o nosso pecado é julgado no mar do esquecimento. Oh, glória a Deus que você entendeu. Então, depois o Senhor vem e nos visita em sonho. E nos diz o que está acontecendo. E o que deveremos fazer. Por isso é que eu digo, já tenho uma direção para você. Se você quiser, depois passa a oração para você. E você, ao orar, você se desvincula de tudo que prende você. Há pessoas, não estou a dizer que seja você, irmã Melo, mas há pessoas que sonham que estão dentro de uma casa e que está tudo fechado. Está tudo fechado. Ou que há umas grades, sabe, dentro de uma casa. O significado desse sonho é que a pessoa está presa espiritualmente. Então, os sonhos que o Senhor nos dá à noite têm um significado. E a partir do momento que o sonho é revelado e o significado é revelado, então você é livre. E por quê? O Senhor te deu o que está acontecendo e a direção. E então começa tudo a entrar em ação. Por isso é que há sonhos que você deve repreender. Logo, por exemplo, esse sonho, né? Você deve logo repreender em nome de Jesus, cancelar todo o mal na sua vida e no seu casamento, em nome de Jesus. Por isso é que o Senhor traz os sonhos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor frutifique a sua fé cada vez mais. Eu sei que é. Por isso é que o Senhor nos tem colocado, a mim e a apóstolo Gilmara, por nós cuidarmos das pessoas. Para nós trazermos o que Deus, o amor do Senhor para as pessoas e indicar o caminho certo para as pessoas terem vitória. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua noite, tá bem, irmã? Olha, o Senhor acabou de te entregar algo, tá? Lembre-se, o Senhor entregou para você também. A oração que eu fiz, você também recebeu. O Senhor me mostra que o Senhor te deu um envelope. Então Ele vai se revelar a você e você vai saber que o Senhor te deu a vitória. Tá bem, irmã Melo? Amém. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amém. Obrigado, irmã Melo. E, sabe, todos nós temos nossos passados. Todos nós. Todos nós. Por isso é que o Senhor, Ele veio. Porque Ele é a verdade. E a verdade nos liberta. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não estava aqui para chamar, mas o Senhor colocou aqui só chamar a irmã aqui. Glória a Deus. Eu não sei, mas hoje a internet, eu acho que a irmã não está, não sei se vai conseguir subir. Porque está aqui só rodando. Aqui, para mim, parece ela na janelinha já.
Irmã Sim, Ana porque ainda Carolina. tá, andando. Glória a Deus. Pode ser a internet. Glória a Deus. Amém. Então, sendo assim, eu acho que é problemas da internet mesmo. Então, permita-me eu aqui, hoje. Eu espero que hoje tenha ficado muito claro. O casamento não simboliza que só você deve fazer o seu. É os dois que têm que fazer. Você faz o seu. Você sabe, o Senhor está aqui dizendo para eu dizer, você não deve fazer o seu e mais o do seu marido. Você deve fazer o seu e apresentar o seu marido em oração. Apresente. Senhor, eu não estou de acordo com isso não está na tua palavra. O que ele está fazendo não está certo, está errado. Senhor, só tu tens o poder de transformar. Então, é isso que deve fazer. Mais nada. E deixa o resto, que Jesus, por amor a você, ele vai tratar do seu cônjuge. Eu sei que vai. Amém? Por isso você, por vezes, as suas preocupações já são tantas. Deixe se preocupar o que é para você se preocupar. Faça o seu. Edifique o seu lar. Edifique a sua da maneira como o Senhor quer que você faça. E apresente o seu marido. Não tenha problemas de dizer para Jesus, eu não estou gostando. Não gosto. Porque isso não fala de ti, Jesus. E você vai ver o que Jesus vai fazer. Amém? Deus abençoe vocês. Hoje o Senhor já entregou. Eu sei que próxima semana, apóstola, vamos aqui ouvir testemunhos que o Senhor cuidou dos lares. Especialmente o Senhor está afastando pessoas do seu casamento, está calando a boca dos seus filhos que se têm levantado injustamente contra você, atrapalhando o seu casamento. Meu Deus, essa aí foi coisa. E eu sei que o Senhor entregou algo mais para a sua vida. Você vai se alegrar muito. Então receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Glória a Deus.